Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta os planos do São Paulo para convencer os caras de ser o camisa 10 tricolor em 2025, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar agora sobre como é que ficou a disputa da LFU com a Libra depois do rebaixamento dos times no Brasileirão. A gente tinha na edição desse ano do Campeonato Brasileiro 12 representantes da LFU contra 8 da Libra. Para você que não entende do que eu estou falando, os times de futebol do Brasil se dividiram entre dois grupos. A Libra, que vendeu seus direitos de transmissão para a Globo, e a LFU, que vai vender seus direitos de transmissão de forma separada. Para a Record em TV aberta, para a Cazé TV em streaming, para a Amazon Prime também numa outra plataforma, e ainda há discussão em outras propriedades. Pois bem, no Brasileiro desse ano, 12 times eram representados pela LFU contra 8 da Libra. Essa conta já mudou para o próximo ano. A gente vai ter mais equilíbrio com 11 times da LFU contra 9 da Libra. Tudo porque o Santos, que pertence à Libra, voltou da Série B para a Série A. Os 4 times que caíram da Série A para a Série B eram representantes da LFU, embora 3 dos que subiram também são da LFU. Quem brigava contra o rebaixamento e fazia parte da Libra era o Red Bull Bragantino, o Grêmio e o Vitória. Os 3 escaparam. O Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Cuiabá e o Criciúma, todos representantes da LFU, vão jogar a segunda divisão, enquanto o Sport, o Ceará e também o Mirassol eram representantes da LFU. Só para completar, 11-9, né? A nova contagem para 2025. Importante contar ou lembrar também que o Vasco, que pertence à LFU, tem recebido sondagens para se mudar para a Libra, o que permitiria um equilíbrio total entre os grupos. Seriam 10 times para cada lado e a garantia de 5 partidas transmitidas para cada um desses times por rodada no próximo Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente sobre a situação de Luciano. Na semana passada, o Luciano saiu de uma partida afirmando que não tem seu futuro garantido. Já contei para vocês que Santos e Cruzeiro, para onde ele foi especulado, não tem qualquer chance de contratá-lo. Mas surgiu ao longo do final de semana a notícia de que times da Arábia e do Catar estão de olho na contratação do jogador de 31 anos de idade e com propostas bem superiores a seu atual salário, que gira na casa de R$ 500 mil por mês. Ele teria a chance de praticamente triplicar seus vencimentos. São Paulo nem cogita a possibilidade de conceder um aumento desse tamanho. Se a oferta for boa para o tricolor, o negócio pode acontecer. Luciano, que abriria espaço até para a volta do Oscar. Tricolor, já contei para vocês, vai fazer todo o esforço para transformar o Oscar livre no mercado em seu camisa 10 para o próximo ano. Luciano, que chegou ao São Paulo em 2020 e desde então tem 148 jogos, sendo 124 como titular, 53 gols marcados. Além disso, conquistou títulos da Copa do Brasil de 23 e a Supercopa do Brasil de 2024. Já uso o espaço para comentário para dizer se você abriria a mão do Luciano. Acha que ele faz falta? Usa o espaço para comentário e repercute, beleza? O Gustavo Santos, Nicola, o que vai acontecer com o São Paulo no ano que vem? O São Paulo vai precisar baixar a folha salarial e deve negociar alguns jogadores importantes, tá? Contei para vocês com exclusividade nesse sábado que o Ferreira interessa ao Bahia, mas a primeira pedida do São Paulo de 8 milhões de euros meio que inviabilizou o acordo. O canal Dertal, Nicola, vi nos sites que rola um Bavi nos bastidores pelo Rodriguinho do São Paulo. Pelo pouco que eu vi dele, inclusive no jogo de hoje, não achei grande coisa. Tem alguma verdade nisso? O canal, há bastante tempo, o Carpini gostaria de levar o Rodriguinho. Rodriguinho é que não quis ir para o Vitória. A impressão que eu tenho é que com o Zubeldia, os atletas da base dificilmente vão ser aproveitados, cara. Sabe aquele cara que não conta com a base, não quer arriscar investindo em jogadores da base? Essa é a impressão que eu tenho do Zubeldia. E aí, quando ele tem que usar a base, ele coloca o cara, por exemplo, hoje, o Rian Francisco jogou 1 minuto contra o Botafogo. É o tipo da coisa que você faz só para dizer que fez. Edson Pinheiro, membro do canal do Nicola, ainda manda superchat. Nicola, com todo o respeito que tem a você, o Corinthians não ultrapassaria o São Paulo se tivesse mais 2 rodadas. É simplesmente uma questão de motivação. Certamente seriam 9 pontos nas últimas 3 rodadas. Tem esse ponto também. O São Paulo se desmotivou, né? O São Paulo largou o Campeonato Brasileiro, perdeu para a Juventude, perdeu para Grêmio, agora a derrota para o Botafogo era até natural, mas era um São Paulo que vinha se desmobilizando mesmo, né? Me dê esperança de que o Jandrei será vendido. Gustavo, vendido vai ser difícil. Vendido vai ser difícil.
Acho que o São Paulo, em relação ao Jandrei, podia arranjar qualquer clube para contratá-lo em definitivo. Mas toda vez que eu pergunto do Jandrei, o contrato até. Quando é que é o contrato do Jandrei? Aqui tá aparecendo a data errada. Até dezembro de 20. Toda vez que eu pergunto do Jandrei pro pessoal do São Paulo, a resposta é muito ruim para mim, né? Não, mas é um cara muito bom de grupo, todo mundo adora ele. Cara, ser bom de grupo não é motivo pro cara ficar num time grande de futebol, tá? Contrato do Jandrei até o fim de 2026. Pelica São Paulo tem a maior média de público, 8 milhões, jogo contra o Botafogo, campeão em 2023, Copa do Brasil. Não desconfio e não acuso. Tem algo errado aí. Acho que o Naric está falando assim, que consegue-se muito dinheiro com o público, mas esse dinheiro se perde, né? O São Paulo registrou nos 9 primeiros meses do ano 191 milhões de reais de prejuízo. Tá? É um número assustador. Ainda que venda jogadores, vai fechar no vermelho. E, de fato, a receita com bilheteria é espetacular. Com sócio torcedor não é tão boa, com patrocínio é boa, mas faltou ao São Paulo melhor desempenho em competições, para que o São Paulo pudesse brigar por prêmios, por títulos e venda de atletas, tá? Mas é um São Paulo que gasta muito mais do que arrecada, ali que está registrado seu protesto também. Canal do Raposo, Nicola, o Wendel no São Paulo, como é que tá o negócio? E o Guzmán do Tolima é real, um abraço. Esse é o Yesman Guzmán, muito bem avaliado no mercado. O Canal do Raposo, São Paulo meio que abriu mão de todos os outros camisas 10 com quem ele conversava. Cheguei a contar para vocês que o Luciano Acosta está descartado, que ele é argentino, que jogava no Cincinnati. O São Paulo vai focar todos os seus esforços no Oscar, ainda que precise abrir vaga no seu espaço, abatendo valores, enfim, abrindo mão de jogadores titulares. O Oscar é a prioridade. Sobre o Wendel, o São Paulo havia avançado demais em relação ao Wendel, a ponto de estar super otimista. Eu tinha contado desse otimismo para vocês. E aí o Corinthians entrou na parada. O que o São Paulo diz é que se não tiver que aumentar nada do que foi acertado, o Wendel está contratado. E aí, só para vocês entenderem, o Porto precisa liberar o jogador de graça para que o São Paulo sustente o acordo que tem com o Wendel, que é salário mais o pagamento da luva. Se o Porto não liberar de graça, aí a grana que o São Paulo pagaria de luva ao Wendel precisaria ser destinada ao Porto, tá? Aí não dá, desisto. Oscar é muito mais caro que Luciano Acosta e Evander. Como o São Paulo desiste desses jogadores para tentar o Oscar? Belmonte é horroroso. Naric, o Evander jogou, não é que o Evander jogou bola, o Evander jogou muita bola, muita. Tem números melhores do que o Messi. Ele foi muito mais jogador nessa atual temporada do que o Savarino e o Almada, que arrebentaram com a camisa do Botafogo. O Luciano Acosta, que você citou, também teve números melhores. Luciano Acosta está livre e viria para ganhar mais ou menos R$1,5 milhão por mês, já mais veterano. O Evander, o grande problema é arranjar $9 milhões. É quanto o time dele, o Portland Timbers, pede para que ele seja vendido, tá? Acho que essa é a questão do Evander. A do Luciano Costa, a Costa é entender, na visão do São Paulo, de que o Oscar teria um poder de decisão maior do que o Luciano Acosta, eu tenho dúvida. Guilherme Villanova, Zubeldia fica para 25 mesmo? Me diz que não, por favor, Guilherme, vou te frustrar. Na sexta-feira, uma pessoa de São Paulo tinha me ligado para confirmar uma informação sobre o Rian Francisco. São Paulo é dono de 80% dos direitos econômicos do Rian Francisco e não 90%, como ela tinha me contado. E eu perguntei, mas e o Zubeldia, Nicola? Todo o planejamento está sendo feito em cima do Zubeldia. O Zubeldia só vai ser demitido se ele fizer uma baita declaração absurda, detonando Casares, detonando Belmonte, qualquer coisa diferente disso, e ele fica pro ano que vem, tá? Zubeldia leva os moleques da base e coloca o Rian faltando menos de 1 minuto. Pois é. Enorme desrespeito, né? Rian Francisco tem que subir para o profissional no ano que vem. Essa é a ideia, tá, Silvio? Ele está inscrito para a Copa São Paulo e depois deve subir. Pelica, como os dirigentes do Bahia são fãs do futebol do Ferreira, eu trocaria hoje o Ferreira pelo Everton Ribeiro e temos um jogador decisivo. Deixa eu trazer detalhe dessa história, Nari, que é super importante. O Cadu, isso eu nem sabia, né? Eu nem lembrava. Na quinta-feira, uma pessoa de mercado falou: Nicola, tem um encontro com o Rui Costa amanhã. Eu falei: por quê?
o Bahia tá tentando o Ferreira, mas se você publicar alguma coisa hoje, você vai me complicar. Eu falei, tá bom, então eu vou segurar até sábado. Beleza? Beleza. Aí na sexta-feira liguei para essa pessoa, e aí como é que foi o encontro com o Rui? Então, Nicola, o Bahia tá tentando, o Bahia gostaria de comprar o Cadu Santoro, já havia tentado levar o Ferreira para o Bahia antes dele trocar o Grêmio pelo São Paulo. Depois até fui pesquisar e era verdade, né? E essa pessoa contou que a ideia do Bahia era comprar o Ferreira porque o Rogério Ceni está reclamando da falta de velocistas. Só que o São Paulo pediu 8 milhões de euros para negociar o Ferreira com o Bahia. O São Paulo pagou 1,5 de euros por 35%. Ele queria 8 milhões de euros pelo 100%. E que o Bahia, com essas condições, desfez qualquer chance de acordo. Na próxima semana, esse intermediário vai voltar a procurar o São Paulo para tentar um outro tipo de negociação, tá? O problema de você negociar o Ferreira pelo Everton Ribeiro é que um é muito mais velho do que o outro, né? O Everton Ribeiro não tem valor de mercado. Nicola, será que o Oscar seria um bom reforço para o São Paulo? Pois se vier barato, não vai ser. Barato não vai ser mesmo. Esse cara vai custar. A ideia do São Paulo era pagar para ele o mesmo 1,5 milhão de reais a que tem direito o Lucas Moura e que recebia o Rames Rodrigues. Eu acho que ele vai precisar de mais do que isso. O Beldia realmente vai usar a base? Isaac, essa é a pergunta do milhão, uma das melhores perguntas da noite. Entre as coisas que foram combinadas por ele com os dirigentes do São Paulo está a utilização da base. O recado que os caras deixaram para os Zubeldia é: Zubeldia, a gente não vai ter grana para grandes investimentos. A gente vai, inclusive, precisar baixar a folha em 1,5 milhão de reais, beleza? Como é que a gente abaixa a folha? Abrindo mão de alguns veteranos mais caros e usando a base. Porque quando você sobe um moleque da base, você traz jogadores que ganham muito menos e que podem lá na frente serem vendidos. Beleza? Você concorda? Concordo. Não vamos conseguir contratar muita gente. Você concorda? Concordo. Aí na primeira entrevista, depois de tudo isso, ele vai e diz que precisa de 5 reforços, que está preocupado, enfim. Não foi uma declaração muito legal. Ainda assim, continua todo o planejamento em cima dele, tá? Yang, novo PR vai vendo. O canal Dertal tá lembrando de um goleiro da base do São Paulo, que não vem sendo aproveitado. Quando dá para colocar um outro jogador que não o Rafael, os caras colocam o Jandrei, daqui a pouco o Yang vai embora e acontece como aconteceu com o PR, que arrebentou no Botafogo e foi vendido para clube gigante, para clube grande do futebol europeu, né? O Luciano vai embora do São Paulo, o Everton Neves, cara, eu posso dizer para você que dentro da diretoria há muita gente que o considera uma mala, um cara chato, que contesta tudo, que reclama de tudo. Mas os caras sabem que o torcedor adora o Luciano, tá? O que você acha, ano que vem vai ter impedimento semiautomático no Brasil? Caraca, Lucas, a pergunta é bem boa. Eu torceria para que sim. Que a diferença do nosso impedimento, da nossa marcação de impedimento para o que é praticado na Europa é um absurdo. Bora encerrar o vídeo para contar sobre Oscar, que é o plano A, B e C do São Paulo Tricolor. Promete todo o esforço e empenho para fazer do jogador revelado na base do Tricolor seu camisa 10 em 2025. Quero contar que as negociações têm sido conduzidas pelo próprio presidente Júlio Casares e isso é uma exceção. Quase sempre as negociações são feitas pelo Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol, e pelo Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do Tricolor. Nesse caso específico é o Júlio Casares quem tem tocado, até por conta da relação que ele já tem com o Oscar e especialmente por conta da situação com o Juliano Bertolucci, o representante do Oscar. Bertolucci chegou a processar o São Paulo cobrando mais de 60 milhões de reais. E ao longo do ano o São Paulo conseguiu pagar parte dessa dívida com acordos feitos e capitaneados pelo Bertolucci. Ou pelo Bertolucci não, pelo Júlio Casares com o Bertolucci. Então, a partir daí, é o Casares quem toca essas tratativas. O São Paulo está disposto, inclusive, a abrir mão de jogadores importantes e de custo alto para baixar sua folha para ter espaço para a contratação do Oscar. A ideia do São Paulo é que o Oscar chegue com vencimentos parecidos ao de Lucas Moura, jogador mais caro do elenco do São Paulo e dono de um salário de 1,5 milhão de reais por mês. A ideia é que o Oscar chegue para ter exatamente a mesma quantia que ganhava o Rames Rodrigues, meio atacante colombiano que teve seu contrato rescindido alguns meses atrás. Era outro jogador cujo salário era de 1,5 milhão de reais mensais. A pergunta que fica é, tá bom, mas quem que o São Paulo topa abrir mão para que sua folha baixe? Não vai ser com a venda do William Gomes ou do Henrique Carmo que o São Paulo terá essa redução na folha, pelo contrário. Então é possível que o São Paulo tenha de negociar ou o Luciano, ou o Arboleda, ou por exemplo o Ferreira. Já havia contado para vocês nesse sábado que o Ferreira é alvo do Bahia. O Cadu Santoro, que é o diretor do City, gosta muito do Ferreira, já havia tentado a sua contratação no ano passado, na virada de 2023 para 2024. Não houve acordo porque o São Paulo foi quem o contratou. Agora o Tricolor pede para que o negócio saia com o Bahia
8 milhões de euros. O Bahia já disse que esse valor está completamente fora da realidade. Se o São Paulo baixar um pouquinho sua pedida, o negócio pode sair. Prometo ficar de olho nessa e em todas as outras negociações envolvendo o São Paulo. Só peço que você deixe like, se inscreva no canal e comente sobre tudo o que quiser. Combinado? A gente se vê mais tarde. Tchau! Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do Tricolor Paulista. Faça aí a sua inscrição neste canal, não esquece de deixar o joinha, porque é super importante quando você deixa o like nesse vídeo, faz a plataforma reconhecer que esse vídeo aqui é bom e vai entregar para mais torcedores tricolores aí, torcedores do São Paulo. Então, para você estar colaborando com o canal, é apenas deixar um like aí, se não for inscrito, se inscreve também, porque isso já ajuda bastante a gente tá trazendo vídeos diariamente, porque dá trabalho fazer esses recortes aqui da live, então é muito difícil, perda de tempo, você perde muito tempo, perda de noite de sono, fica sem dormir, é muito trabalhão mesmo, um trabalhão danado, mastigando tudinho pra você aqui, pegar e só engolir, tá bom? Só engolir, pra você que não consegue ficar na live 1 hora, 2 horas assistindo vídeo por vídeo. Então dá essa moral pra gente aí, que a gente faz o trabalho pesado aí pra você. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, sempre mais.